Boa noite a todos presentes e aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de citar a questão do teste do coraçãozinho. Aliás, eu tive uma alegria muito grande em aprovar essa lei, que é uma lei ideal. Por que é ideal? Não vai custar nada para a Prefeitura, nem para a Santa Casa, e vai prevenir doenças. E o teste do coraçãozinho, eu fui até na Rádio Avaré explicar, me coloquei à disposição dos demais órgãos de imprensa para a gente explicar a importância do teste do coraçãozinho. Eu queria me colocar ainda publicamente à disposição das demais emissoras, que, se quiserem que a gente explique o que é o teste, a importância do teste no sentido da prevenção das cardiopatias congênitas críticas. São aquelas que muitas vezes não se percebe nenhuma normalidade ao nascer a criança. Depois de alguns dias ou 1 ou 2 semanas, a criança pode, inclusive, ir a óbito, subitamente. Então, é um teste que, e, aliás, através da rede social, tivemos mais de 400 pessoas que fizeram comentários, curtiram, e eu fiquei muito contente. Assim como também fiquei contente, e precisa de regulamentação da Prefeitura, que é a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público. Então, é uma lei que vai aumentar a segurança no entorno das escolas, e quando os alunos do COC e Corumbim aqui estiveram, eu estava presente, conversei com as crianças, com os professores, coincidiu que eu estava por aqui, e recebi também 4 cartas, as quais eu já respondi, só não entregamos porque o nosso assessor disse que a escola estava fechada por esses dias. Já respondi individualmente para Nelora Jabali Agostini, Brígida Carelli Silveira Silva, Vicenzo Jabali e Maria Tereza Capesse. Já respondi para cada uma e também fiz as indicações. E o que elas falam, que já os outros vereadores já citaram, são os problemas da cidade. E foi muito interessante, porque a escola está fazendo o seu papel de politizar, digamos, o debate, politizar essas questões, que é fundamental realmente que as crianças, os jovens, passem a encarar a política como algo sério e fazer essas reivindicações que são naturais. Tem uma série de problemas na cidade, né? Isso não acontece de 2013 para cá, muito antes, muitos problemas, porque as verdadeiras prioridades, muitas vezes, não são atendidas. Até para provar isso, eu tenho aqui um relatório, que nenhum vereador ainda comentou, o relatório da Firjan. O que é a Firjan? A Federação do Rio de Janeiro, das Indústrias. Ela faz o índice, e esse índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal dos municípios. E a Avaré, para vocês terem uma ideia, está na posição, entre 5.500 municípios, de 3.229, a classificação de Avaré. E esses dados são de 2011, governo Barchetti. 2011, esses dados. Saiu agora, mas são de 2011. Por exemplo, Botucatu está em 30º lugar de gestão fiscal. Bauru está em 211. Itapetininga, 999. Todas em situação melhor, essas maiores. Ourinhos, 595. Avaré, 3.229, nos vários itens que são gastos com pessoal, investimentos, receita própria. São vários índices, enfim, bem interessantes. É a melhor cidade, a melhor gerida, com melhor gestão, chama-se Poá. Melhor do Brasil, que interessante, né? E no estado de São Paulo é Poá, segundo é Barueri, terceira é Piracicaba, assim por diante. Botucatu é a 10ª. É um dado bem interessante para a gente comentar aí. Muito se falou, parabenizando certas atitudes políticas, eu só vou reproduzir 2 manchetes dos jornais que nós temos aqui. Barchetti é investigado por contratos que somam 9 milhões. Contratação, até é interessante o que o juiz falou aqui, das palavras urgências, emergências, situações que não se enquadravam na definição, ele usou e abusou da palavra urgência, emergência, e agora está respondendo pela contratação dos médicos do pronto-socorro, em regime de urgência. E a outra, está no jornal Comarca, nova condenação, Joselir tem direitos políticos cassados por mais 5 anos. Esse caso é o caso da merenda. Então, o dinheiro do Fundeb foi aplicado indevidamente na merenda terceirizada para a Terra Azul. Todo mundo se lembra da audiência pública que teve aqui. Só para citar, é matéria de jornal, não estou falando nenhuma inverdade. E eu queria, temos algum tempo ainda, falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva sobre o prédio da Câmara. Entrevista coletiva do prédio da Câmara, nós, graças ao Chebra, eu fiquei sabendo da entrevista. Obrigado, Chebra. Ele ouviu numa Rádio Paulista, me parece, e daí nós ficamos sabendo que ia ter uma entrevista, isso era 10h30, ficamos sabendo
ninguém sabia. Quer dizer, nós aqui da mesa, nem o Barreto, nem o Marcelo, e eu que avisei o Barreto, eu que avisei o Marcelo, e nós estivemos aqui, foi importante a gente estar presente, né? Cada um deu a sua opinião a respeito do gasto de 4,5 milhões que vai ficar, se fosse seguir o projeto que o engenheiro gostaria, chegar a 6 milhões de reais, que seria o projeto do anexo na parte traseira lá. Mas eu acho que vai ficar, é necessário complementar aquele prédio, não pode deixar abandonado, isso todo mundo tem um consenso. A nossa divergência era sobre a destinação do prédio, mas o nosso voto foi vencido, a maioria presente numa reunião entre os vereadores achou que deve continuar, então essa é a posição da Câmara hoje. Naturalmente, a Câmara de Itaí, que ficou em 2,2 milhões, a Avaré vai ter uma Câmara de 4,5 milhões, cheia de divisórias, porque senão teria que gastar 6 milhões. Quer dizer, realmente um gasto, e eu já disse, foi um projeto mal planejado e algo desnecessário. Isso não é culpa dessa gestão, não é culpa desta legislatura, mas foi um sonho de uma noite de verão de um vereador que já não é mais vereador, né? A verdade foi isso, poderia ter reformado esta casa e, vou encerrar já, todos ultrapassaram o tempo, vou ultrapassar só mais 15 segundos. Se nós adotássemos a ideia de fazer um centro de convenção lá, qualquer coisa, o centro de eventos, nós teríamos o centro de eventos e, com uma ligeira reforma aqui, teríamos a Câmara Municipal. Transferindo a Câmara para lá, só teremos a Câmara Municipal. Boa noite.